Bem, pessoal, vamos apresentar aqui um painelzinho, a monta-carga. Esse é um painel para 5 paradas, tá? Eu vou apresentar para vocês como é, que é o funcionamento desse painel aqui para 5 paradas, monta-carga, tá? Por exemplo, ele tem as botoeiras que vai na cabine, né? E tem a botoeira que vai nos pavimentos. Tem todos os fins de curso de parada, né? Tem as de porta, tem a da cabine, tem os fins de curso de segurança, caso ele passe do 1 ou passe do 5º, ele vai parar no de segurança, né? E esse aqui também é com inversor, ele tem partida suave, tá? Partida suave, tá? Por exemplo, aqui nós estamos no primeiro andar, né? Então aqui vamos para o segundo andar, tá? Você bate aqui, ele vai partir, né? Aí chegando lá no segundo andar, ele vai estar parando, né? E assim você pode estar indo para o terceiro, né? Ele vai partir também, certo? Aí chegando lá no terceiro, ele vai parar, tá? Mas daí, por exemplo, a pessoa pode, por exemplo, abrir a porta da cabine e abrir a porta do terceiro andar. Então, quando ele para lá, ele não vai funcionar. O que ele pode aceitar? Ele pode aceitar uma chamada, né? Por exemplo, tem uma pessoa que está lá no 5º, né? E ele está parado aqui no terceiro, ele pode apertar aqui e ficar aguardando, né? Assim que a pessoa desocupa lá, tira a mercadoria, que vai e fecha a porta do terceiro andar e fecha a porta da cabine, né? Aí ele já vai partir automaticamente para o 5º andar, certo? Aí ele vai, aí chegando no 5º andar, ele vai estar parando, né? O cara vai estar abrindo a porta da cabine e a porta do 5º andar, né? Seria esse daqui. Então, quando ele abre aqui, aí ele já não vai funcionar, tá? Mas vamos supor que tem pessoas que vai fazer chamada, né? Por exemplo, ele está no 5º, o cara pode fazer a chamada aqui, outro no terceiro pode fazer a chamada, outro no segundo pode fazer a chamada e no primeiro pode fazer a chamada também, que ele vai ficar programado para assim que a pessoa desocupar e fechar, por exemplo aqui, ó, o cara desocupou, ele vai fechar a porta do pavimento e fechar a porta da cabine, né? Ele já vai partir, certo? Aí chegando no quarto, ele vai parar, certo? Vai parar, a pessoa vai estar abrindo lá a porta, tal, fazendo o que tem de fazer, né? E depois ele vai fechar a porta, né? Assim que ele fechou a porta, ele já vai partir para o terceiro andar, né? Vai partir para o terceiro andar. Então, chegando no terceiro, ele vai estar parando. Agora, vamos supor, chegou no terceiro, parou, mas ninguém abriu as portas. Ele vai dar um tempinho e vai partir para o segundo andar. Porque ninguém abriu a porta, ele percebeu que ninguém ia descer ali. Aí ele vai partir para o segundo, né? Então, chegando no segundo, ele vai parar, né? Lá no segundo, o nego vai abrir a porta da cabine, vai abrir a porta lá, ele vai ficar aguardando lá para ele partir para vir o primeiro, né? Assim que você fecha as portas, tá? Aí ele vai vir e fazer a sua parada no primeiro, tá? Chegando no primeiro, ele para, tá? E aí você pode fazer a programação também subindo, né? Subindo. Por exemplo, aqui ele está parado aqui no primeiro, né? Então abre a porta, porque aqui ele parou no primeiro e ninguém chamou, não fez nada, ele vai ficar parado. Aí assim que você abre a porta, tá? Você abriu a porta aqui, no primeiro. E executa uma chamada no 5º, né? Executa uma chamada no 5º. Então assim que fechou aqui
a cabine e o primeiro, ele já vai partir para o quinto, porque tem uma chamada lá, né? Então aqui ele vai fazendo aqui até chegar no quinto. Chegando no quinto, ele vai parar, né? Então ele tem várias possibilidades aqui de programação, de chamada. Agora vamos ver aqui que ele também indica falha de fim de curso. Por exemplo, ele está no quinto, né? Ele está no quinto andar. Então, vamos chamar ele para o terceiro andar. Vou chamar ele para o terceiro. Então, ele vai partir para o terceiro. Presta atenção. Ele partiu para o terceiro. Só que ele vai passar por aqui e não foi registrado. Deu um problema no fim de curso, não foi registrado. Chegando lá no terceiro, ele vai parar, certo? Vai indicar que deu problema no quarto e ele vai fazer a sua busca de referência, que é o primeiro, certo? Ele vai chegar e parar no primeiro, porque o primeiro andar é o ponto de referência dele, certo? Para ele partir para qualquer lugar, tá? Por exemplo, aqui ele está indicando que o fim de curso número 4 está com problema. Aí a pessoa tem que ir lá verificar o que aconteceu com o fim de curso, né? E tem que dar um reset na placa, tá? Ele dá um reset na placa para ela cessar o problema, depois que você resolveu o problema do fim de curso, né? E agora vamos fazer o seguinte. Vamos, por exemplo, para o terceiro andar. Vamos para o terceiro andar. Ele está indo para o terceiro andar. Só quando ele chegou no segundo, antes dele chegar no terceiro, deu uma queda de energia. Deu uma queda de energia. Quando a energia voltar, ele vai voltar procurar o ponto de referência. E o ponto de referência dele é o primeiro. Chegando aqui no primeiro, ele vai parar. Aí você pode fazer a nova chamada, entendeu? Em caso de queda de energia, se ele estiver em qualquer andar que não seja o primeiro, ele vai retornar, né? E vai estar parando no primeiro andar, porque é o ponto de referência dele, certo? Inclusive, quando você faz a instalação, tudo certinho, quando você energiza ele, ele vai chamar para o primeiro andar. Aí você tem que ir lá e desligar, chega no fim de curso, ele vai parar no primeiro andar. Tá? Por quê? Porque é o ponto de referência dele. E tem também o botão de emergência, né? Por exemplo, aqui, ó. Vamos para o terceiro andar. Né? Que ele está no primeiro, vai para o terceiro. Você está indo. Passou para o segundo. Só que deu um problema, né? Aí você aperta o botão de emergência. Assim que você aperta o botão de emergência, ele vai acender todo o sinaleiro, indicando que tem uma emergência, né? Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que desligar a emergência, certo? Você desliga a emergência e ele vai voltar o seu ponto de referência, que seria o primeiro andar, né? Agora, caso você aperte a emergência no primeiro andar, ele só vai ficar acionado, tá? Dizendo que a emergência está ligada. Como ele já está no ponto de referência dele, não tem nada que, por exemplo, ele não vai funcionar nenhum, né? Ele não vai funcionar nenhum aqui e ele vai estar parado no meu ponto de referência. Se ele tivesse em qualquer um outro, ele voltaria, né? Então aqui você só vai desligar e ele vai voltar o normal, né? E ele tem também os fins de curso de segurança, né? Caso falhe o primeiro, falhe o quinto. Por exemplo aqui, nós vamos para o quinto andar, tá? Ó, ele passou no quinto andar.
Então ele vai acionando aqui, segundo, terceiro, quarto, só que o quinto falha. Aí ele vai chegar aqui e parar, tá? Então ele parou lá no quinto, certo? Por quê? Porque ele passou do quinto e acionou o segurança, né? Acionou o segurança. Aí o que você vai ter que fazer? Para você tirar ele daqui desse segurança, você tem que apertar um botãozinho lá no painel. Você dá um toque no botão lá no painel e segura um minutinho e solta. Aí ele saiu daqui, ele vai procurar o ponto de referência, que seria o primeiro andar, né? Ele chega no primeiro andar e para. Aí você vai verificar o que aconteceu com o fim de curso, né? Que ele não parou, tá? Ele falhou e não parou, certo? Então agora vamos fazer o inverso, né? Agora vamos aqui para o quinto. Vamos aqui para o quinto, né? Chegando aqui no quinto para. Agora vamos simular uma falha no de baixo. Então agora eu vou vir para o primeiro, tá? Vou vir para o primeiro. Aí ele vai vir. Chegando no primeiro ele vai falhar, tá? Só que ele vai parar aqui no segurança. Quando ele para no segurança, aí você vai ter que vir, apertar o botão, segurar por um segundo e chegando no primeiro, ele vai parar. Por quê? Porque ele tem que procurar o ponto de referência. Como ele já está embaixo, ele vai parar no primeiro. Aí você vai ver o que aconteceu aqui com esse fim de curso de segurança, né? Fim de curso de segurança, certo? Beleza. Agora, vamos ver aqui, ele tem sinal para fechadura, sinal de pulso para fechadura do pavimento, né? Por exemplo, aqui eu estou no primeiro. Então vamos agora, vamos para o segundo, né? Você aperta aqui, ele vai partir para o segundo. Chegando lá no segundo, ele vai parar e vai mandar um pulso para a fechadura abrir, certo? Aí caso a fechadura não abre, você só vir aqui e dar outro pulso aqui, que ele vai dar outro pulso na fechadura. O mesmo botão do 2, certo? Ele vai dar um pulso na fechadura para estar abrindo, para você estar entrando lá para o pavimento, certo? Isso é com todos, né? Todos, quando chegam no seu pavimento, automaticamente ele já manda o pulso para abrir a porta do pavimento. Ele vai dar o pulso da porta do pavimento, né? Para abrir. Aí, assim que abriu a porta, você entra. Caso não abra, você pode dar outro pulso aqui que ele vai estar abrindo, certo? Mas é isso aí, pessoal. Se gostou, dá um joinha para nós, se inscreva no canal. E se precisar de um painel aí para motocarga, algum tipo de painel do primeiro ao quinto aí, pavimento, né? Você pode estar entrando em contato comigo aí. Falou?